Se tudo na sua vida parece estar dando errado ao mesmo tempo, presta atenção nisso, porque talvez você não esteja no fim de nada, talvez você esteja exatamente no ponto mais desconfortável de um processo que quase ninguém tem coragem de atravessar. E não, isso não é frase motivacional vazia, isso é padrão. Isso acontece mais vezes do que as pessoas imaginam. E o problema é que a maioria desiste justamente quando esse padrão começa a aparecer, porque dói, confunde e faz parecer que você está indo na direção errada, quando na verdade você pode estar mais perto do que nunca de fazer algo dar certo. Existe um momento estranho em qualquer tentativa real de mudança, onde parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Você começa algo novo e ninguém liga. Você tenta de novo e falha. Você se esforça e não vê resultado. As coisas ao seu redor parecem travar, oportunidades não aparecem, problemas começam a surgir do nada, sua mente começa a duvidar de tudo. E o pior de tudo, você começa a duvidar de você mesmo, e é exatamente nesse ponto que quase todo mundo interpreta isso como um sinal para parar, como se fosse um aviso de que aquilo não é para você, quando na verdade pode ser exatamente o contrário. Como já foi dito por Thomas Edison, eu não falhei. Eu apenas encontrei milhares de formas que não funcionam. E essa frase só faz sentido quando você vive o processo, porque do lado de fora parece bonito, mas quando você está dentro dele, parece caos, parece erro, parece perda de tempo. E é aí que entra uma coisa que muita gente evita falar: crescimento não é linear, ele é bagunçado, ele testa sua paciência, sua consistência e principalmente sua capacidade de continuar mesmo sem validação nenhuma. É aqui que entra uma interpretação que muita gente tem. Alguns chamam isso de Deus testando, outros chamam de universo colocando pressão, outros simplesmente chamam de realidade. Mas independente do nome que você dá, o efeito é o mesmo. Quando você começa a sair do padrão, algo começa a te puxar de volta, seja dúvida, medo, cansaço, distração ou até situações externas que parecem surgir exatamente para te parar. E isso não acontece porque você está no caminho errado. Muitas vezes acontece porque você finalmente saiu do automático. Como disse Michael Jordan, eu falhei repetidamente na minha vida, e é por isso que eu tenho sucesso. E isso não é só sobre falhar, é sobre continuar mesmo quando falhar começa a parecer um padrão permanente, porque existe um ponto onde a maioria para. E esse ponto geralmente vem disfarçado de frustração extrema, de sensação de estar perdido, de pensar que nada vale a pena. E se você olhar com atenção, esse ponto aparece antes de muita gente conseguir algum resultado. O problema é que ninguém mostra essa parte. Ninguém posta o momento em que quase desistiu, ninguém grava o dia em que tudo deu errado, ninguém fala sobre a fase onde você trabalha e não ganha nada, onde você tenta e ninguém responde, onde você cria e ninguém vê. Mas essa fase existe, e mais do que isso, ela é comum, ela é quase inevitável quando você está tentando construir algo real. Porque, como já foi dito por Winston Churchill, o sucesso não é final, o fracasso não é fatal. O que conta é a coragem de continuar. É talvez a parte mais difícil de aceitar seja essa. Não existe um sinal claro dizendo que você está perto de vencer, não aparece uma mensagem, não tem um aviso. O que existe são padrões, são sinais indiretos. São momentos onde tudo parece dar errado ao mesmo tempo, onde sua mente quer te proteger te fazendo parar, onde o caminho parece mais difícil do que deveria ser. E é exatamente por isso que tão poucas pessoas conseguem chegar até o final de qualquer coisa que realmente importa. Então, da próxima vez que você sentir que tudo está travando, que nada está funcionando, que talvez você tenha escolhido o caminho errado, para um segundo e pensa: e se isso não for o fim? E se isso for apenas a parte que ninguém tem paciência para atravessar? E se isso for exatamente o ponto onde a maioria desiste? E por isso mesmo, o ponto que separa quem continua de quem volta para o mesmo lugar de sempre. Porque no final, não é sobre nunca falhar, não é sobre nunca duvidar, não é sobre ter certeza. É sobre continuar mesmo sem garantia nenhuma, é sobre atravessar a parte ruim sem saber exatamente quando a boa começa. E se existe algo que realmente diferencia quem chega em algum lugar de quem fica parado, não é talento, não é sorte, é simplesmente o fato de não ter parado no momento mais fácil de desistir.